All Prime traz aqui relatos que são realmente chocantes aqui. O que os brasileiros estão vivendo em Portugal. As denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal cresceram mais de 500% entre 2017 e 2021. 500%. Os xingamentos são comuns nas ruas da cidade. Vamos assistir um trechinho do vídeo que foi produzido para essa belíssima reportagem aqui da nossa colega Adriana Negreiros, que está conosco, inclusive. Mas vamos assistir o vídeo e daqui a pouquinho a gente conversa com ela ao vivo. Liga pra polícia, mas é coisa que você faz bater no carro? Porque no país dele como é tudo merda. Olha pra isso, por quê? Aqui é merda, é merda. Só uma pergunta simples. O Brasil existia antes da chegada dos portugueses? Como é que chamava-se esse país e que fronteiras tinha? No Brasil, o ensino deve ser mesmo terrível. Irmão é o país vizinho, Espanha. O Brasil é uma cria mal parida. Se não fossem os descobrimentos portugueses, provavelmente esta senhora nunca estaria no Brasil, mas sim em África. Por que não vai para o teu país? Você vai pagar? Sabe que isso é xenofobia, não sabe? Eu tô te gravando aqui, eu te denuncio. Eu te denuncio pra polícia, porque isso é xenofobia. Nossa, olha, a Adriana já está conosco aqui para conversar conosco ao vivo dessa reportagem fortíssima e que mostra como os brasileiros estão sendo tratados, né? Uma parte, claro, e por uma parte também, né, pelos portugueses e também de outras nacionalidades. São quase 400 mil pessoas do Brasil que vivem em Portugal. A Adriana traz esses relatos, inclusive abre a reportagem com uma acusação ali contra uma mulher, né, que é muito forte, né? Manuela se prepara para dormir quando ouviu o insulto vindo do prédio ao lado. Puta! Levantou-se da cama com a luz apagada e pela janela viu quando o homem gritou: brasileiros são lixo, mulheres brasileiras são putas. Adriana, que forte esses relatos que você traz nessa reportagem. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia a todo mundo. De fato, realmente esses relatos são muito chocantes e dói a nós brasileiros ler e ouvir sobre isso, né? E a gente resolveu se debruçar sobre esse assunto, Fabiola, porque percebeu pelos números que há um aumento considerável nas denúncias de xenofobia contra brasileiros que têm sido reportadas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial em Portugal nos últimos anos. E esse aumento das denúncias ele coincide também com o aumento da presença de brasileiros no país. Se a gente acompanhar a série histórica, vê que entre 2017 até 2022, a presença brasileira aumentou consideravelmente em Portugal. Eu passei os últimos 4 anos morando em Portugal, morei lá de 2018 a 2022, e era muito impressionante perceber como essa presença brasileira foi se tornando cada vez mais expressiva mesmo. Assim, você realmente anda pelas ruas do Porto, que é a cidade onde eu morava, ou mesmo em Lisboa, Braga, que é uma cidade muito popular entre os brasileiros, e você vê brasileiros por toda a parte, né? E esse aumento da imigração, ele infelizmente se fez acompanhar também por um aumento dos casos de xenofobia, que obviamente, né, é sempre bom ressaltar, não refletem o todo da sociedade portuguesa, mas refletem uma parcela considerável que considera a presença dos estrangeiros, sobretudo dos brasileiros, bastante incômoda. E há um discurso corrente nessa parcela, que é uma parcela intolerante contra a presença estrangeira, de que esses estrangeiros, especialmente os brasileiros, sugam o Estado, né, ou se aproveitam dos benefícios sociais concedidos pelo governo português, ou tomam os empregos dos portugueses, enfim, aquele discurso anti-imigração clássico. Mas se a gente for observar, por exemplo, os números da contribuição dos brasileiros à segurança social de Portugal, a gente observa que a balança ela é muito favorável ao país em relação a isso. Né? Para vocês terem uma ideia, Fabiola e Josias, em 2020, os brasileiros contribuíram para a segurança social de Portugal com 350 milhões de euros.
E isso é mais do que todos os estrangeiros da União Europeia juntos, né, o que eles contribuíram, os europeus, para a segurança social, chegou a 313 milhões de euros. E os brasileiros, em contrapartida, usufruíram de 104 milhões de euros em benefícios, ou seja, é uma conta que realmente é muito favorável para o país. Então, a presença brasileira em Portugal é uma presença que também é benéfica do ponto de vista da economia até para Portugal, mas apesar disso há essa contrapartida que é muito barulhenta, né, que faz muito barulho, especialmente pelas redes sociais, contra os brasileiros e com esses insultos e essas acusações que de fato são muito chocantes e doem muito em nós brasileiros. O gráfico da reportagem aqui, eu recomendo super as pessoas lerem a reportagem da Adriana, que tem todos os detalhes, dados e também os relatos, mas esse gráfico mostra bem o crescimento dos casos de xenofobia em relação aos outros anos, conforme foi aumentando o número de brasileiros indo para Portugal. Ô Josias, a reportagem também traz, né, a Adriana traz aqui, que esses episódios levaram o governo Lula a cobrar de Portugal atitudes mais enérgicas, né, ações mais enérgicas. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, no comando, né, do Ministério dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, que é um advogado e que é alguém muito sensível a essas causas, e há, de repente, um caminho aí. Mas o que é possível fazer, Josias? Eu queria até te ouvir a respeito do que você pensa sobre esses dados e esses relatos que a Adriana traz, e o que é possível fazer por parte do governo brasileiro, essa questão dos países, né? Porque o Brasil, amigo do Brasil, amigo de Portugal, mas o que é possível fazer no campo diplomático? Bom, no campo diplomático você tem que utilizar os canais oficiais para pressionar, né, Fabíola? Não é possível que a gente contemporize com esse tipo de tratamento dispensado a cidadãos brasileiros. Então, você tem que utilizar os canais diplomáticos para reclamar disso, para pressionar. Agora, a melhor coisa que a gente tem a fazer é melhorar o país, para evitar que o brasileiro tenha que buscar em países estrangeiros aquilo que não consegue obter no seu próprio país, né? O brasileiro está sofrendo em Portugal, Fabíola, algo que era muito comum, sempre foi comum, em relação aos imigrantes que vinham das ex-colônias portuguesas da África. Sofriam lá todo tipo de xenofobia, de preconceito. Agora está acontecendo com os brasileiros. Já aconteceu numa proporção muito menor em relação a dentistas portugueses. Muitos dentistas portugueses foram para Portugal, brasileiros foram para Portugal e passaram a ser hostilizados, porque estavam, em certa medida, roubando o mercado de trabalho. E os dentistas brasileiros sempre tiveram uma técnica muito desenvolvida, foram bem recebidos num primeiro momento, e depois, quando se verificou que a concorrência era grande, passaram a ser perseguidos. Agora, o brasileiro ultrapassou uma fronteira que os xenófobos de Portugal não suportam. O brasileiro passou a existir em grande quantidade em Portugal. Então, esse sentimento de xenofobia, o racismo mesmo, ele foi aguçado. Houve um caso numa universidade célebre de Portugal, em que havia um cesto com pedras e os estudantes eram convidados a pegar as pedras para atirar em brasileiros. Houve surfista brasileiro sendo agredido, os casos são jogador brasileiro sendo hostilizado também em Portugal. Então, os casos eles são abundantes. O próprio Lula sofreu isso quando, numa recente visita a Portugal, ele foi hostilizado no parlamento português. Há um movimento crescente de ultradireita em Portugal, ao estilo do bolsonarismo no Brasil, e, curiosamente, Fabíola, ainda outro dia havia ministros do Supremo mencionando isso, porque o Gilmar Mendes costuma fazer encontros em Portugal, seminários em Portugal, e os ministros do Supremo têm contato com essa realidade, a xenofobia alcançando os brasileiros que estão em Portugal. E eles acharam muito curioso, porque souberam que brasileiros que moram em Portugal estão aderindo ao Chega, parece que é esse o nome
do partido de ultradireita em Portugal estão aderindo, e os que têm a possibilidade de votar, votam nesse partido. Então, temos esse paradoxo também. Brasileiros que estão lá assistem a essas cenas explícitas de racismo e xenofobia e ainda assim votam na ultradireita portuguesa. Então, acho, Fabíola, que, do nosso ponto de vista, o que é possível fazer é pressionar diplomaticamente e torcer para que o país melhore, para que o brasileiro possa voltar ao seu país, onde ele encontre perspectivas de trabalho que hoje não tem, né? A pessoa sair daqui para se sujeitar a isso num país estrangeiro é porque nós estamos realmente numa situação muito precária. Adriana, e olha, hoje, justamente no dia que você publica a sua reportagem, que foi feita aí com um fôlego de muito tempo de pesquisa e tudo mais, tem uma reportagem do Dia falando de um episódio envolvendo uma criança. E isso é muito grave, porque a gente está falando aí desses ataques de xenofobia. Isso acontece realmente com crianças e muito racismo, né, com crianças negras. A gente sabe, inclusive, já tivemos casos aí envolvendo até pessoas famosas que viveram isso em Portugal. Esse caso de hoje é muito forte. Um homem belga, branco, é suspeito de agredir e acusar uma criança brasileira negra de roubar um cartão de crédito durante um festival de música em Lisboa. A família da menina afirma que 40 pessoas testemunharam o caso, que ocorreu no último dia 28. É uma menina de 8 anos, ela estava brincando com uma amiga, quando passou a ser seguida pelo produtor musical belga Mark van Eyck. A mãe da criança disse que foi comunicada pela outra criança e por um garçom sobre o ato racista. E aí ela saiu em busca da filha, gritando seu nome no espaço. E aí, quando entrou, viu um homem ao seu lado e ele teria perseguido por muito tempo e segurado ela com força nos braços. A mãe relata ter ouvido o suspeito acusando a criança de ter roubado um cartão da carteira dele. E aí ele só teria mudado o tom quando ele descobriu que o pai da menina, que ele estava atacando, chegou ao local e era um dos palestrantes do evento. E ele teria achado que foi... Aí ela até questionou, ela assim, ele teria achado que foi roubado por crianças de 5 e 8 anos, se elas não fossem negras. O suspeito teria dito que não imaginava que a criança era filha de um participante do evento, mas sim de uma dessas, o que ele disse, abre aspas, ciganas que roubam em eventos. O UOL procurou o produtor belga e também a polícia, não teve retorno até agora. A polícia ouviu testemunhas e escoltou o suspeito para sair do local. A família diz que não recebeu o apoio das autoridades de Portugal e busca por justiça. Está aí mais um caso que acaba sendo mais um caso que acontece com frequência em Portugal, né, Adriana? Eu acho que o caso de hoje ilustra bem o que você relata na reportagem, né? Sim, Fabíola, em Portugal o racismo e a xenofobia acabam sendo uma expressão muito parecida, né? Agora, deve-se ressaltar que essa situação que ocorreu de racismo em Portugal, ela ocorre no Brasil diariamente em medidas talvez até mais graves, né? Mas, de fato, há essa expressão conjunta do racismo e da xenofobia, e há um agravante em Portugal, que é o fato de que racismo e xenofobia não são criminalizados. Então, há toda uma questão para que se possa punir situações desse tipo. Né, atualmente, há um artigo no Código Penal, que é um artigo utilizado para tentar punir esses casos, mas não fala especificamente de racismo e xenofobia, mas ainda assim, as punições são tão raras que até mesmo, por exemplo, no Observatório de Racismo e Xenofobia, que foi implementado recentemente pelo governo, exatamente com uma resposta até a essas pressões recentes do governo brasileiro para combater essa situação em Portugal, e mesmo nesse observatório não se sabe, não se tem calculado quantas condenações já foram feitas em Portugal, né, ao longo da história, ainda que seja com base nesse artigo do Código Penal, que é bastante amplo, mas não se sabe quantas condenações foram feitas em relação à xenofobia. E, de fato, isso que o Josias mencionou é algo muito relevante, que é a ascensão e a popularização do partido de ultradireita português, que é o Chega, e é um partido muito recente, que foi fundado em 2019, e que tem como líder o André Ventura, que é uma figura que tem um discurso antimigratório bastante consolidado e bastante expressivo. Ele não nega isso, ele assume todo esse discurso de que os estrangeiros podem ser essa espécie
de parasitas do sistema social português, e no caso da ultradireita portuguesa, a pressão é maior sobre a comunidade cigana. A comunidade cigana em Portugal é quem é a maior vítima dessa situação de preconceito e de discriminação. Mas, de fato, e esse discurso da ultradireita, que é um discurso antimigratório, curiosamente e paradoxalmente, também atrai parte da população brasileira que se vê representada por esse discurso, sabe-se lá como. Mas se a gente observar, por exemplo, até nos comentários da matéria de hoje, a gente observa que há muitos brasileiros comentando que a culpa é dos próprios brasileiros que não sabem se comportar em Portugal, ou que falam muito alto, ou que gritam, ou que não têm modos civilizados como os europeus. Então, há essa situação também que é muito, no mínimo, curiosa, né, a respeito dessa xenofobia, que é uma xenofobia, obviamente, por parte da sociedade portuguesa, mas que, por vezes, também acaba por ser expressa também por brasileiros. Adriana, parabéns